O Furacão, com o público formado por mulheres, crianças e pessoas com deficiências, enfrentou a equipe do Galo Maringá na Arena no último sábado e venceu. Quem conta como foi é a repórter Monique Vilela. E o torcedor do Atlético pode voltar a comemorar uma vitória, até porque aqui na Arena o Furacão conseguiu os 3 pontos. 2-1 para cima do Galo Maringá em mais uma festa de mulheres, crianças e PCDs nas arquibancadas. Naquela, punição, que na verdade é uma punição do bem, o Atlético reverteu essa pena de portões fechados para uma presença especial de público aqui no estádio rubro-negro. E foi no gramado da Arena que o Furacão começou a conduzir o jogo e buscar o resultado logo aos 2 minutos de partida. Cruzamento de Madison, que veio do lado direito, para a cabeçada de Julimar, que balançou as redes e fez 1-0 para o Furacão logo de cara no comecinho do jogo. Mas aí, gente, quem disse que o Galo Maringá, ia dar mole para o Furacão na partida? Nada disso. Aos 17 minutos do primeiro tempo, veio na tabela, na troca de passes, no contra-ataque, esse bonito gol de empate da equipe do Maringá. Tudo igual e na segunda etapa, Juan Carlos Osório faz várias mudanças, algumas substituições e entre elas a que deu a vitória para o Furacão. E tinha que ser ele, 21 minutos da etapa final, o cruzamento veio dos pés de Madison, que também entrou no jogo, para ele dominar e empurrar para o fundo das redes. Pablo, 63 gols com a camisa rubro-negra, garantindo 2-1 do Furacão aqui no estádio atleticano, 3 pontos e subiu um pouquinho na tabela de classificação do Paranaense. Resultado analisado pelo técnico Juan Carlos Osório. Los 2 últimos juegos en nuestra casa han sido así. El primer tiempo sufridos, el rival a veces nos iguala en el juego y los segundos tiempos hemos sido muy superiores. Como entrenador, como técnico, como manager, uno siempre hace las sustituciones para mejorar. Pero al final es el crédito de ellos, de los jugadores. Tá aí, portanto, Juan Carlos Osório falando pra gente desse 2-1 aqui na Arena. Esse domingo foi de folga para os jogadores do Furacão, reapresentação nesta segunda-feira, segunda e terça de treinamentos, quarta-feira, partida contra o Cianorte em Cianorte. Partiu o Cianorte, Osmar. Vamos acompanhar essa partida no estádio Albino Turbay. Foram 4 jogos, 4 escalações diferentes. É assim, Juan Carlos Osório trabalha dessa maneira. Ele gosta de mexer no time e de surpreender o torcedor. Tá certo, Monique Vilela, obrigado. Ô, Monique, vou aproveitar, já que você conversou com o Eric falou sobre esse jogo. Acompanha aí. A gente sabe que, igual você falou, todo atleta ele quer estar jogando, para ganhar sequência e, consequentemente, confiança para fazer mais ações, tanto físicas quanto técnicas. Mas a gente está encarando com muita naturalidade, porque o Osório é um cara bem transparente, ele vai oportunizar todos os jogadores, foi o que ele falou e ele tem feito nesses últimos jogos. Eu acho que é importante essa rodagem para que todos os atletas se sintam importantes e saber também que ele vai contar com todo mundo durante a temporada, porque temos bastante jogos. A gente sabe que o calendário brasileiro é muito extenso e necessita dos atletas preparados para corresponder à altura quando tiver oportunidade. E aí, Marcelo Ortiz e Irapuã, 2 coisas. Bom, o Osório, a entrevista do Osório chamou a atenção e o Eric também, reconhecendo essa questão de rodar o elenco, mas que o Osório garantiu que todo mundo vai ter oportunidade. É o estilo de trabalho do Osório. Agora, eu entendo também que é até o momento em que ele encontrar a formação ideal, E principalmente dar o tempo necessário para que as peças se encaixem. Agora, ele foi muito transparente e foi exatamente isso. Um primeiro tempo ruim, um primeiro tempo onde a situação, mesmo fazendo o gol logo no comecinho, com 2, 3 minutos, o Galo Maringá equilibra as ações, chega ao resultado de empate, teve até oportunidade para uma possível virada e no segundo tempo só deu Atlético. A diferença para mim básica, Primeiro que, claro, venceu, contra o Maringá não tinha conseguido, contra o Galo Maringá conseguiu a vitória.
E principalmente o adversário fraco tecnicamente é que chama atenção isso que o Osório falou. O Irapitã falou muito bem. O primeiro tempo foi ruim do Atlético e em alguns momentos até o Galo conseguiu dominar o Atlético. E isso não é normal. Não é demérito nenhum ao time do Galo, mas é uma constatação. É um time que a gente não imagina que vai chegar muito longe, talvez até brigue só pela permanência na primeira divisão do Campeonato Paranaense, Osmar. Então, é exatamente por isso é que o torcedor fica um pouco preocupado. Novamente, o Pablo é um homem que resolve e quando tem o time principal, realmente dá diferença. O Madison pode não ser essa maravilha, mas hoje ainda, até que o Léo tenha condição total, o Madison é o titular, faz a diferença. E o Pablo é o artilheiro até a chegada agora, sim, do Uruguai, que deve pegar essa posição, mas acho que o Pablo é um jogador muito importante para a temporada inteira. Mas, por exemplo, sem Fernandinho, sem Eric no meio, é muito complicado. O Eric estava nesse jogo, mas não estava o Fernandinho. Então, Osmar, o Atlético ainda mostra com isso, para mim, pensando em brasileiro e pensando no ano de centenário, Irapitã, que a ideia é disputar realmente títulos por onde vier, títulos maiores, está mostrando que o elenco, de forma geral, ainda não está no mesmo nível. Quando você pega os titulares, você vai formar um 11 bom, que não está acontecendo agora, mas depois, e principalmente, primeiro tempo preocupou, e Osório acertou o posicionamento do Thiago Heleno. Thiago Heleno, que já não tinha tanta velocidade, parece estar perdendo cada vez mais, e isso para o brasileiro vai ficar muito evidente, Osmar. O Furacão está se reforçando aí para a sequência da temporada, e hoje chegou o Peterson. Atacante Peterson, que veio da equipe do Flamengo, chegou para reforçar o rubro-negro. A Monique Vilela foi até o aeroporto e conseguiu entrevistar o Peterson. Veja aí. Estou muito focado aqui com a camisa do Atlético e busco sempre dar meu melhor. Eu vim para fazer bastante gols e dar alegria para a torcida, então com certeza a gente vai tentar dar nosso máximo para conquistar bastante títulos. E aí, o que dá para dizer a respeito da chegada do Peterson? É garoto, né? Garoto, vai precisar... Mas tem qualidade, né? Tem qualidade, vai precisar de uma adaptação. E acho que é exatamente um setor carente do Atlético, né? O ataque continua sendo um setor preocupante. É claro, a vinda do Mastriani, se ela realmente se confirmar, é uma solução para essa questão do comando do ataque, mas o Atlético não tem problema só ali. O Coelho, mais uma vez, um jogo muito fraco do Coelho, né? O Atlético Mas ele jogou do quê? Não vou falar. Ele ala, jogou mais pelo lado, né? Mas não jogou de ala dessa vez. Não. Jogou espetado, né? Jogou como extrema. Aliás, me falaram até, eu já vou te cortando, Irapitã Costa, mas é que você já falou do Coelho. Impressão minha, o Matheus Gamarra jogou quase como um ala nesse jogo. Jogou de lateral. Jogou. Mas isso pra quê? Ele não é o melhor zagueiro que o Atlético tem hoje. Mas o Thiago Heleno precisa jogar também. Mas precisa por quê? Porque é o general. Não, tem que rodar o elenco. É pela história. Não, mas tem que rodar o elenco. Tem que rodar. Não adianta, né, Marcelo, ele ter o Thiago Heleno para deixar ele só no banco. Em algum momento ele vai jogar. E como o objetivo é exatamente dar minutagem, vai jogar. Agora, o problema dele ter que atuar pela direita, aí você está falando, o problema da composição do elenco. Não tem hoje. Né? Aliás, até tem, mas o cara chega e machuca, então, logo no começo. Então, nesse momento, não tem lateral. Mas que o Coelho não sai do time, não sai. Vai jogar na lateral esquerda, vai jogar na lateral direita, vai jogar de meia. Até de meia ele tentou um pouquinho ali, mas não deu muito certo, não. Eu sei lá, viu? Não tem jogador que não dá. Não sei qual que é essa insistência que tem, que tinha já com o Wesley, que continua na comissão técnica, mas o Osório comprou a ideia. Eu não gosto muito desse negócio assim, de tem que jogar. Não, mas com o Osório não vai ter isso, Osmar. Ele vai rodar, ele vai colocar quem ele acha que está jogando melhor. Né? O Canóbio não jogou ontem. Tá, então você vai me dizer, nada contra o Thiago Heleno, pelo amor. Longe disso, porque o Thiago já ajudou muito o Atlético, demais. Mas estou falando do momento. Então, mas o Atlético também tem quem para a zaga? Entre o Matheus e o Thiago Heleno. Mas por que não pode jogar os dois? Não, ou então joga os dois, mas não de lateral. Mas ele precisava de alguém para lateral. Ele tinha que dar um descanso pro Madison. O Madison jogou todos e teve que entrar o Madison nesse jogo ainda. Entendeu? Para começo, esse descanso, Osmar, só o seguinte, porque quando o pessoal acompanha a gente há muito tempo, né, Irapitã? Eu sou contra rodar muito depois de um certo momento da competição.
Mas nesse começo, Osmar, quando você não tem uma pré-temporada do jeito que tem que ser, por exemplo, o Fernandinho fora faz falta, mas a hora que o Fernandinho não pode jogar tem que ser agora, porque para depois aguentar a temporada. E eles estão fazendo uma pré-temporada, os jogos fazem parte da pré-temporada. Você treina com uma baixa intensidade, porque não tem como forçar um treino mais forte, mais intenso, tendo o jogo na quarta e no domingo. Então, o jogo ele é uma sequência do treinamento. Então, eu acho que faz parte, sim, essa rodagem de elenco, essa questão. Agora, vai chegar... Mesmo, faz parte da pré-temporada colocar o melhor zagueiro do lateral. Não, o que eu estou dizendo é que ele precisava de alguém para jogar na lateral. Não, ele podia ter deixado, se você acha melhor, Osmar, ele podia ter deixado o Gamarra do banco, então. Porque o Gamarra não vai jogar todos os jogos também. Exatamente. Entendeu? Se é pré-temporada, mesmo o jogador mais jovem também não pode ser tão exigido assim. Eu acho o seguinte, o Thiago Heleno acertou um pouco mais no segundo tempo, o Thiago Heleno vai jogar nesse time. Quem sou eu para dizer que o Thiago não tem que ser titular? Mas a impressão que eu tenho já desde o ano passado era que o Thiago cada vez mais vai ser um jogador importante para quando tiver 3 zagueiros em campo. Então, porque aí ele vai fazer muito bem essa função, sem precisar dar o bote, porque ele já não tem mais como acompanhar alguns atacantes hoje. Agora, a preocupação, de uma forma geral, com o centenário do Atlético é que o elenco, que já tinha deficiências no ano passado, para mim, hoje, ainda está enfraquecido. Não estou contando o Mastriani porque não tá confirmado. O Pedro Henrique está renovando. Tá, o zagueiro lá no Passe a Confiança, o Beleze. Garoto ainda, né? É o primeiro jogo dele, não. Lucas Beleze. Não vejo ele como mas é o primeiro potencial, por exemplo, para ser o titular do time. É que o Atlético teve que optar, né, Osmar? Porque a grana era a mesma grana, o mesmo valor, inclusive, para ter continuado com o Kaká para trazer o Gamarra. Aí a avaliação é que o Gamarra tem um potencial maior. A gente está no Campeonato Paranaense, então não adianta ele querer se empolgar, que zagueiraço e tal, porque também está pegando jogadores de um nível, então vamos ver para frente. Mas o Gamarra é um jogador que a gente tem expectativa. O Kaká a gente tinha visto. Para mim, se tivesse grana, aí sim o ideal seria o Kaká e o Gamarra, e aí sim o Thiago Heleno para esse jogador de experiência. Não deu, o Kaká foi embora. E aí ficaram jogadores que têm, para mim, menos potencial futuro até do que o Kaká.